Somos uma geração de conquistadores, a parte 14. Graças a Deus. O que eu falei? Desculpa, então. Na minha mente saiu 14. Na minha mente foi 14. Na boca foi 12. Desculpa. Somos geração de conquistadores da parte 14. Ui. 14, amado. Não é 12, não. É 14. Na minha mente estava 14. Efésios 6. Bíblia na mão. Hoje não tem telão, não. Hoje eu estou ligado. Bíblia na mão. Abram, por gentileza, as vossas Bíblias. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10. Nós vamos ler até o 18. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Então nós vamos ler a palavra que diz, versículo 10 de Efésios 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos orar e ouvir a voz do Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, santo, justo, reto, Deus vivo e verdadeiro, único e soberano Deus, aquele que é Rei de reis, Senhor de senhores, a Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado, Deus, por este momento precioso em Tua casa, onde a partir de agora passamos, ó Deus, a ouvir a Tua voz. Ouviremos, Senhor, o Teu Espírito falar ao nosso coração, nos dando, Jesus, a direção, a instrução, orientando, Senhor, a nossa vida espiritual, para que venhamos cumprir o nosso chamado com a excelência devida ao Teu nome, para que venhamos, Senhor, andar nesta terra de modo digno do Evangelho, honrando o Teu santo nome, Jesus, honrando a nossa vocação para a qual o Senhor nos chamou. Precisamos, Senhor, aprender contigo. Reconhecemos, ó Deus,
que precisamos aprender, que precisamos ser instruídos, ó Deus, na verdade. E queremos, Pai, queremos entender plenamente a respeito deste assunto tão importante que o Senhor está a nos falar nesses últimos cultos, a respeito da armadura, a respeito deste revestimento espiritual, o qual necessitamos, ó Deus, para alcançarmos a vitória, para podermos permanecer firmes e inabaláveis, para que possamos, ó Deus, aleluia, resistir no dia mau, resistir às ciladas, os dardos inflamados que vêm contra a nossa vida, Pai. Entendemos, Pai, a importância deste assunto na nossa vida. E queremos, Senhor, queremos ir mais a fundo nisso. Queremos conhecer mais a respeito deste assunto. E por isso nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala, Deus, ao coração da tua igreja. Use a minha boca, use a minha vida, Jesus, para edificar o teu povo, para edificar a tua igreja, Senhor, para trazer conhecimento à tua igreja, para que não haja destruição, para que não haja sofrimento. Pelo contrário, Senhor, que haja vitória, que haja triunfo, para louvor, honra e glória de teu santo nome. É com humildade, submissão, temor e santo tremor que eu lhe peço, Pai, para que o Senhor me use, mais uma vez, para louvor e glória de teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém. Amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os nossos irmãos em Lençóis Paulistas, sejam bem-vindos, meus amados irmãos. Família bendita, louvado seja o nosso Senhor. Obrigado, ministro Vinícius, pastora Daniele, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres que foram salvos e salvos para sempre, aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa e são guardados pelo Senhor até o dia da redenção, aqueles que já são herdeiros da vida eterna, têm os seus nomes inscritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, pedras vivas, santos preciosos, ministros da nova e eterna aliança. A Bíblia Sagrada, especificamente esta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela trata de vários assuntos. Se nós formos ler versículo a versículo de toda esta carta, nós vamos ver e identificar Paulo falando a respeito de predestinação, a respeito da redenção, a remissão dos pecados, o batismo com o Espírito Santo, o selo com o Espírito Santo, a salvação por graça, a herança dos gentios. Há várias instruções a respeito de viver a unidade da fé, o serviço dos santos em nome do Senhor, a santidade cristã, a santificação, o permanecer na luz e não se misturar
novamente com as trevas, como deve ser um lar cristão, casa de um crente, marido, mulher, filhos, filhos e pais, pais e filhos. Há muitas instruções. E Paulo termina esta carta falando de uma armadura. E tal armadura nos permite ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A Bíblia diz assim que estamos num mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo diz que com a armadura podemos ficar firmes. Ou seja, a vitória. Sem armadura, então, deduzimos que a derrota. A armadura de Deus garante a vitória. A armadura nos dá poder para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo e resistir no dia mau, permanecendo inabaláveis. E nós podemos constatar, igreja, que, de fato, esta palavra, ela tem sido pouco ensinada e pouco vivida dentro das igrejas. Porque vivem nos dias atuais muitos crentes que estão andando em derrota. A palavra do Senhor diz que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, onde falta o conhecimento, há destruição. Então, se há o conhecimento e há destruição, então o problema é que o conhecimento não está sendo praticado. Agora, onde não há o conhecimento, então, a derrota de fato. E é o que mais nós temos visto, porque o povo de Deus tem buscado um evangelho de pouco conhecimento. Essa é a verdade. O povo de Deus, os crentes atuais do século XXI, não querem um evangelho de conhecimento. Acham muito parado um culto como o nosso, onde temos conhecimento. Então preferem um mover, sabe lá de quem, porque não é do Espírito. Onde há o barulho, onde há os apontamentos de dedos, e eis que te digo, e eis que te digo, e eis que te digo. E não é Deus dizendo nada. É a pura carne e vontade do homem que está a falar. E a cada dia que passa, nós podemos ver e constatar crentes caindo em derrota. Líderes caindo na derrota. Porque não estão revestidos com a armadura de Deus. Porque só defende o crente a armadura de Deus. Se o crente não estiver revestido de toda a armadura de Deus, amado, não há vitória. Pastor, eu estou revestido da armadura de Deus, mas de toda? Capacete? Couraça? Cinto? Sandálias? Espada? Escudo? Se faltar uma peça, não está revestido de toda a armadura. E aí então a armadura não funciona. A armadura só funciona quando eu estou com as 6 peças que a formam. Está claro até aqui?
Então, muitos crentes pensam estar revestidos da armadura, mas não estão revestidos de toda a armadura que Paulo cita na carta aos Efésios. Então, se eu estou revestido de toda a armadura de Deus, eu tenho a certeza da vitória. E o povo do Senhor tem vivido em derrota porque não está revestido da armadura de Deus. E tem caído nas ciladas do inimigo. Muitos crentes, amados, têm caído nas ciladas do inimigo, pela falta do conhecimento, por não ouvirem os ensinamentos a respeito deste assunto, ou até por ignorarem tal ensinamento. Mas a verdade é que a palavra está aqui. E se está escrito, nós cremos. Para nós, não é coisa vã. Para nós, é a nossa vida. Em Efésios 6, versículos 11 e 13, diz a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então Paulo está dizendo toda a armadura. Diga toda a armadura. Diga toda a armadura. Então nós temos que prestar bem atenção nisso. Tem uma palavrinha ali, toda. Toda a armadura. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13 diz: portanto, tomai toda. Olha de novo ele dizendo: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, aleluia, porque quando eu tomo toda a armadura de Deus, eu vou vencer tudo. Então ele já afirma ali: e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então olha, amados, revestir toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo tem cilada. Versículo 13 diz: tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau. Coloca para mim, pastora, no telão, a imagem da armadura. Pastor, este culto é para glorificar o diabo? Não. A gente não está falando muito do diabo? Não. Ele já foi derrotado. Ele já está derrotado, foi derrotado na cruz do Calvário. Em relação à salvação, ele não pode tocar na sua vida, nem na minha. Mas a Bíblia diz que ele arma ciladas. Então nós estamos aqui para aprender a conhecer as artimanhas do nosso inimigo. Amém? A armadura completa, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão, cinto, que é a verdade, escudo da fé, as sandálias, evangelho da paz e a espada, que é a palavra de Deus. Então, amados, na vida espiritual, nós não podemos deixar brechas. Diga, eu não posso deixar brecha. A armadura significa estar blindado. Significa estar protegido. Amém? Ministro Vinícius, por favor, vê algo para mim aqui que eu não sei o que é. Não consegui identificar, tem algo estranho ali. Uma vida
revestida da armadura, amados, é uma vida sem brecha. Se eu tenho brechas na minha vida, é porque eu não estou revestido da armadura. E por isso o crente cai. Por isso o crente entra na cilada. Por isso o crente ele se deixa ir pela cilada, amado. E ele vai. E quando ele percebe já é tarde. Ele já caiu. A vergonha já veio sobre ele. Então a vida espiritual deve ser vivida no padrão da excelência da graça de Deus. É assim que se deve viver uma vida espiritual. Nós não devemos brincar com a vida espiritual. Por isso, amados, muitas pessoas não ficam aqui conosco. Porque viver neste padrão de excelência é para quem quer santidade. Viver neste padrão de excelência, amado, não é para quem quer o tico-tico no fubá. O tico-tico no fubá não é aqui, literalmente. O tico-tico no fubá é aí fora. São outras igrejas. Que, aliás, nem sequer falam a respeito disso como se deve falar. O versículo 14 diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então Paulo diz assim: estai, pois, um pé no mundo e um pé na igreja. Estai, pois, com a mente em outras coisas que não seja de Deus. É isso? Estai, pois, amado, a vida tico-tico no fubá é uma vida firme? Um dia está na igreja, um dia está sei lá na onde, é vida firme? É firme isso? Um dia está na igreja e o outro na onde está? Não sei. É vida firme? Não. É uma vida sem compromisso. Então, não é estar firme. E aí depois vem o problema, vem a situação, vem a cilada. Cai na cilada, a vida vira uma bagunça. E aí depois, o que acontece? Chora. Aí corre para a igreja, às vezes. Mas não é isso que Deus quer para os seus filhos. Deus quer para os seus filhos uma vida firme. Diga, Deus tem para mim uma vida firme, inabalável. Essa é a vontade do Senhor, seus filhos. Versículos 15 a 17 diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Todos. Não há possibilidade, amado, de, sabe, um crente que está revestido com a armadura dizer: ah, eu fui atingido por um dardo inflamado. Olha, eu amo meu esposo, meu marido. Ah, mas eu fui contaminado com um dardo inflamado. Aquele homem. Tem crente assim, amado, que se deixa cair no adultério. Se deixa levar por ciladas do inimigo. E é a primeira coisa que fala foi o diabo. A culpa foi do diabo. O diabo armou a cilada, sim. Mas quem caiu na cilada? O crente que não estava revestido da armadura. O crente que não estava revestido com o poder de Deus.
Então é algo, amado, que é muito, muito, muito sério esse assunto. Nós falamos aqui no domingo, Deus disse, repita novamente, trate novamente com a minha igreja, porque é algo muito sério e o inimigo não brinca de ser inimigo. Nós somos salvos e salvos para sempre, vivemos a graça de Deus, somos predestinados em amor, somos abençoados, amém? Em Cristo, somos herdeiros das promessas de Deus, mas o maligno não brinca de ser maligno. E ele está aí armando ciladas. Contra quem? Contra os dele? Contra nós, contra os filhos de Deus. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, entender as instruções, para que possamos permanecer firmes. Ok? Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nossa vida ela deve ser totalmente regida pela palavra de Deus. Pastor, mas isso não é ser muito radical? Não, meu amado, não é ser radical. Porque você ser cristão é um estilo de vida. E o que rege este estilo de vida é a Bíblia Sagrada. Se um cristão, se diz cristão, a vida dele não é regida pela Bíblia, ele não é cristão. Não pode ser cristão. Estão entendendo? Estão entendendo? É a palavra de Deus, a verdade absoluta, que aniquila o poder do mal. Nenhuma outra coisa destrói o poder do mal. Somente a verdade, somente a palavra de Deus. Nossa, mas se eu fizer uma oração forte aqui, amado, pode fazer 30 dias de oração forte. Se não tiver uma fé ativada na palavra, o mal não cessa. Pastor, mas lá no centro espírita, lá não é Deus que está fazendo milagre. Lá são os outros deuses, os quais a Bíblia diz que eles receberam poder também para fazer milagres. Sinais e prodígios. Operação do erro chama isso. Está entendendo? Então, o que traz o milagre verdadeiro é a palavra de Deus. A verdade absoluta está aqui neste livro chamado Bíblia Sagrada. A Jesus toda a glória, amado. Ele é o verbo, ele é essa palavra. Amém? Então tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deuteronômio 32, versículo 46 e 47, olha o que diz a palavra. Disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides para possuir. A palavra de Deus, amado, é a nossa vida. É o nosso viver. Então, eu não posso estar aqui na igreja, sabe? Adorar, cantar, louvar, ofertar, dizimar e sair daqui e ter um outro tipo de vida. Ter um outro tipo de comportamento. Sabe, não estou dizendo em relação a vestes, nada disso. Eu ando de bermuda, de tênis, de boné. Estou dizendo em relação ao caráter. Sabe, é o caráter de Cristo que está em nós. Sabe, o sim, sim e o não, não, que tem que estar em nós em todo o tempo. Porque, olha, aplicai o coração a todas as palavras. Então, o nosso coração tem que estar aplicado à palavra de Deus. A Bíblia tem que ser a minha vida. Eu não posso ter a igreja simplesmente para um refúgio no momento de aflição, de desespero.
Eu não posso ter a igreja, sabe, como meu refúgio, somente no momento em que eu preciso de alguma coisa. Não, a palavra tem que ser a minha vida. Então a igreja é a minha vida, é a minha casa, é o lugar onde eu me sinto bem, ou é o lugar onde eu tenho comunhão com os irmãos, comunhão com meu pai. É a minha vida. Então a palavra, para mim, ela não é coisa vã. Por isso, nós amamos um culto de conhecimento. Por isso nós amamos um culto onde nós ouvimos a voz do Senhor pela palavra. No domingo foram aqui ministrados 70 versículos. 70 versículos foram lidos aqui no culto de domingo. Amados, qual é a igreja que prega 70 versículos num culto? As igrejas leem 3, 4 versículos, depois ficam 2 horas falando em cima daqueles 3, 4 versículos que eles leram. Eles não ensinam a Bíblia. Amados, quantas vezes eu viro aqui, venho aqui e falo, olha aqui, ó, está escrito aqui, olha como é que está aqui, olha isso aqui. Sim ou sim? Então, conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem dera, amados, quem dera os filhos de Deus, sabe, tivessem os olhos iluminados como eu e você. Quem dera os nossos irmãos em Cristo que estão aí perecendo por falta de conhecimento, perecendo porque estão sendo guiados por líderes que não são capacitados por Deus para serem líderes. São cegos guiando outros cegos, com todo respeito eu digo isso. Sabe, situações que chegam ao nosso conhecimento, eu digo, Senhor, até quando? Até quando o teu povo vai ficar sofrendo? Até quando o seu povo vai ficar perecendo? Porque estão com o coração endurecido? Não querem dar o braço a torcer? Dura cerviz, como o povo lá do deserto que o Senhor chamou? Então é muito triste, amado, é muito triste. Sabe, nós vemos situações onde o povo de Deus está perecendo. Eu me compadeço, sabe, de ver situações dentro de igrejas lamentáveis. 2 de Samuel 22, 29 a 31 diz, Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, aleluia. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Nada de contrário à palavra de Deus deve estar dentro da tua mente. Porque a palavra do Senhor é provada. A palavra do Senhor é lâmpada para o teu caminho, para os teus pés. E a palavra uma vez dentro do teu coração, da tua mente, ela tem que estar protegida pelo capacete. Para que você possa atacar o inimigo com golpes certeiros, com a espada que é a palavra de Deus. Versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, por isso é importante o estudo, o conhecimento, para que a espada tenha o devido poder. Porque, amado, eu vejo os crentes, eu estou com a minha espada. A maioria, todos os crentes falam. Pregadores, quem trouxe a espada? Todo mundo levanta. Mas não sabe manusear a espada.
não entende o poder que tem essa espada, não sabe o poder que tem essa espada, porque lhe falta conhecimento. Então você está em uma igreja, amado, de conhecimento. Essa igreja lhe ensina a respeito da verdade que liberta. E mediante este conhecimento você pode orar segundo a vontade de Deus. Porque como orar segundo a vontade de Deus se eu não sei a vontade de Deus? Não é? Antes deste conhecimento chegar à nossa vida, mas como que nós orávamos? Eu não gosto nem de lembrar como eu orava. Não gosto. Eu não gosto. Porque era tamanha ignorância. Era tamanha ignorância. Eu não tinha o conhecimento nem para orar. Não pedia segundo a vontade do Senhor. A única coisa que eu pedia segundo a vontade de Deus é que Ele me mostrasse a verdade. E aconteceu, graças a Deus. A verdade veio e nos libertou. Versículo 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós temos o conhecimento sobre as investidas do inimigo, as ciladas que ele arma, e por isso então nós podemos orar com entendimento no Espírito, vigiar com toda perseverança e suplicar por todos os santos. Então aqui, Paulo deixa bem claro a importância da igreja interceder um pelo outro. Uns pelos outros. Amém? Eu oro pelo pastor. Amém. E pela irmã, e pelo irmão. Você ora? Você ora? Os irmãos estão lá em Lençóis, você ora? As irmãs estão lá em Bauru, você ora? Assim eles. Porque Deus nos uniu. Então essa união de Deus na nossa vida, ela implica para a eternidade. Ela implica para a eternidade. Então isso aqui, amado, é algo muito sério. Eu oro por todos, eu oro por toda a igreja, por todas as ovelhas que o Senhor me confiou. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, você tem que orar, sabe, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Em 2 Coríntios 2:11, pastor, por que tudo isso? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, se eu ignorar os desígnios do diabo, mano, eu vou cair na cilada que ele vai armar para mim. Versículos 10 e 11. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor. Então, no fim da carta ali, quando ele está para terminar, ele deu muitas instruções, muita revelação, muita orientação, e aí ele diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o diabo, ele arma a cilada, não é uma ciladinha, ele é inteligente na sua perversidade, na sua maldade,
Então, normalmente são ciladas poderosas, ok? E a Bíblia diz que eu tenho que estar revestido da armadura para poder ficar firme contra essas ciladas. A igreja está entendendo até aqui, não é? Amém? Apocalipse 12, versículo 7 a 9 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para e com ele os seus. Quem são esses anjos? Os demônios. Terça parte que caiu com ele. Amém? Pastor, estão tudo aqui? Estão. Não aqui, porque aqui estão os anjos do Senhor conosco, adorando e cultuando o nosso Senhor. Mas ao derredor estão os demônios. Ele já foi derrotado. Ele não pode te possuir, ele não pode tocar na sua salvação, mas ele arma ciladas. Pastor, que tipo de cilada o diabo arma? Na vida de um casal abençoado, cheio do Espírito, ele pode tentar armar um adultério. Tranquilamente. Energizar um dos dele, seja homem, seja mulher, e colocar no caminho de um dos dois. E armar uma cilada para que a família seja destruída. Arma tranquilamente. Não, mas comigo não, amado. Ele arma ciladas. Ele arma ciladas. Então eu tenho que estar vigiando em todo o tempo, para não cair na cilada dele. Não, pastor, eu não. Comigo não. Ok. Ele arma a cilada na mentira. Ele tenta nos pegar com mentiras. Situações que ele arma para eu mentir, para você mentir. Então, se você não estiver revestido de toda a armadura, você acaba mentindo. Quantas pessoas, amado? Quantas pessoas? Crentes estão, sabe, presos nas ciladas do inimigo com cerveja. Crentes em Jesus. São crentes, estão na igreja. Esse fim de semana toma cervejinha. Cilada. Quantos crentes, amados, estão dentro da igreja com cigarro na mão durante a semana? Cilada. Estão presos na cilada do diabo, porque não estão revestidos de toda a armadura de Deus. Quantos crentes estão, amados, aprisionados na cilada da pornografia? Totalmente aprisionados. Porque o diabo diz, não tem problema. Você só está vendo algo ali, numa tela. Você não está fazendo nada. Não tem problema nenhum. Cilada. E o crente vai e cai na cilada. Quantos crentes, amados, são pegos por Satanás na ganância? Ele arma a cilada e o crente, pum, cai.
Lucas 22, 31 e 32 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O inimigo é sedutor. Ele é sedutor, amado. Ele procura a brecha, com paciência, ele acha a brecha. Ele vê naquilo qual que é a tua maior fraqueza. É? Ele estuda a tua vida. Ele estuda você para te pegar na tua maior fraqueza. Ele seduziu Eva, amado. O diabo conseguiu seduzir Eva no Éden. Ô Eva, você não vai comer dessa daqui? Não, essa eu não posso comer. Deus disse para não comer. Mas por que não pode comer? Pronto. Aí já começa. Mas por quê? Por que você não pode fazer? Que mal tem? Que mal tem você tomar uma cervejinha, diácono Ricardo? Diaconisa Gra. Que mal tem tomar uma cervejinha? Que mal vocês estão fazendo? Estão percebendo? Irmão Reginaldo, que mal tem? É pecado? Imagina! Imagina! Deixa alegre. Deixa a pessoa feliz. Amado, quanto que eu já ouvi isso? Um chopinho. Tomar um chopinho para ficar feliz. Cilada. Cilada. Então, ele convenceu Eva. Se ela comesse, nada lhe aconteceria. Foi isso que ele fez. Entendeu? Ele conseguiu convencer. E sabe o que ele tem convencido hoje a muitos? Sabe do quê? Que Deus não existe. Que é furada acreditar nesse livro. É furada. Foi o homem que escreveu. Você acredita nisso aí? Para com isso. O que está escrito aí não é bem assim. É ou não é? O diabo está convencendo, armando a cilada. Para muitos crentes estão deixando igrejas, amados, igrejas sérias. Estão deixando, porque o diabo está armando a cilada e fazendo com que eles acreditem que Deus não existe, que Deus não vai cobrar nada, que Deus não está nem aí com nada. Aliás, ele tem convencido a muitos que ele próprio, o diabo, não existe. Tem muitas pessoas que vão falar, você acredita em diabo? A pessoa fala, você acredita em diabo? Mas está na Bíblia. Mas você acredita na Bíblia? Então você vê que o diabo está convencendo, sabe, as pessoas. E as pessoas estão caindo na cilada. Aí o diabo vem no coração da pessoa e diz assim, viu? Faz o que você sente no teu coração. Seja feliz. Já ouviu alguém alguma vez dizer para alguém isso? Exatamente assim como eu estou dizendo. Viu? Seja feliz. Você já ouviu? Eu já ouvi muitos. A pessoa chega e fala, a pessoa às vezes está para baixo e fala, meu amado, faz o que você está sentindo no teu coração. Seja feliz. Às vezes a pessoa está lá sofrendo por um relacionamento errado. Às vezes está sendo, às vezes, amante de alguém. Está destruindo um casamento. E aí está lá para baixo, lá, porque não está recebendo a atenção devida. Aí vem, viu? Faz o que está sentindo no teu coração. Entra logo de cabeça.
Toma ele de vez para você. O diabo faz isso. O diabo convence, mano. Ele arma a cilada e faz com que a pessoa tenha atitudes erradas como se fosse uma atitude certa. Você é dono da sua vida. Você não deve nada para ninguém. O diabo monta esquemas para apresentar o pecado como algo bom. Faça. É uma delícia. Experimenta aqui um pouquinho. Só uma carreirinha. E depois fica viciadão. Dá um traguinho aqui nesse cigarro, ó. Ó, esse é de cravo. Depois, ó, experimenta aqui esse narguile. Não faz mal nenhum. Não. Quantas pessoas estão morrendo? Vou fumar essa porcaria de narguile aí. Eu nem sei como é que é. O diabo faz com que o mal se aparente como algo bom. Estão entendendo? É isso que o diabo faz. Ele faz com que a pessoa enxergue aquilo que é mal como algo bom. Como algo que vai lhe fazer bem. Então ele diz que o erro não é erro. O errado é correto. Ele é especialista em fazer as pessoas substituírem Deus. As pessoas facilmente trocam Deus. As pessoas facilmente, optam por algo na própria vida, descartando Deus, se esquecendo de Deus. Quantas pessoas, amados, prosperam na vida e deixam a igreja? Quantas pessoas começa a ter uma vidinha melhor? Para que igreja? Ir lá ouvir o pastor Emílio? Vou nada. Tem coisa mais importante, mais interessante para fazer. Quantas pessoas, amado, passam a idolatrar algo na vida e dar muito mais importância àquilo do que a Deus? Quantas pessoas idolatram um marido, idolatram um filho, idolatram uma esposa, idolatram às vezes um bem material, um carro. Se o passarinho fizer uma sujeira no carro, ele xinga o passarinho. Anda com a flanelinha dentro do carro. Já limpa a luz, já passa pretinho no pneu. O carro tem mais valor do que a própria família, do que Deus, principalmente. O diabo arma ciladas. Ele arma ciladas para afastar o crente de Deus, para esfriar o relacionamento do crente com Deus. Ouça e entenda isso, amado. As ciladas que o inimigo arma para o crente que está dentro de uma igreja ali, fervoroso, é para que esse crente esfrie. Para que esse crente desvie o foco. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado com tudo, até com o teu serviço, com o teu trabalho. Porque até no trabalho o diabo arma ciladas para te esfriar com Deus. É um trabalho que vai ter que começar a deixar de ir na igreja. É um trabalho que agora vai ficar complicado para eu ir na igreja. Agora eu vou ter que sair do coral. Agora eu vou ter que sair do grupo de louvor. Agora eu não vou poder mais estar nos cultos de domingo. Agora... Cilada! Cilada. Então a gente tem que ficar de olho aberto, revestido de toda a armadura de Deus, amado, e firme no foco. Diga, firme no foco. Amém? Permanecer firme. É assim que nós devemos continuar. Firmes na rocha. O Salmo 119, versículo 172 diz assim: a minha língua celebre a tua lei.
pois todos os teus mandamentos são justiça. Tudo, amado, a palavra de Deus é reto, é bom, é certo, não é errado. Não é errado. O que Deus diz que é bom, o que Deus diz que é mal, é mal. Bem? Então, sabe, o diabo arma muitas ciladas, e nós temos que estar atentos. Ele é sujo e astuto. O diabo é sujo e astuto. Se ele puder destruir uma família de Deus, ele destrói sem piedade. O que ele mais tenta fazer na sociedade aí é inverter os valores de Deus. Quantas pessoas hoje defendendo o casamento homossexual, amado? Quantas pessoas defendendo relacionamentos homossexual? E quando você fala alguma coisa, você é homofóbico. Você é preconceituoso. O que é isso? É o diabo apresentando o erro como algo certo. Não, porque Deus é amor. Porque todo tipo de amor é válido. Como? Onde? Na Bíblia não diz isso? A Bíblia condena o relacionamento de homem com homem? A Bíblia condena o relacionamento de mulher com mulher? Deus destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por causa disso. Então o diabo, ele arma as suas ciladas. Ele vai parar de armar as ciladas? Enquanto ele estiver aqui, com a permissão do Senhor, ele vai continuar armando ciladas. Então, enquanto nós estivermos aqui respirando, nós vamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos ficarmos firmes contra essas ciladas e poder resistir no dia mau. Amém? E eu termino com 2 de Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bom, a Tua palavra foi anunciada, Jesus, Tua palavra foi pregada, conforme aquilo que Tu me mostraste, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, e esta semente caiu em terra boa, Pai, no coração dos eleitos, no coração dos Teus filhos que aqui vieram nesta noite, para Te ouvir, para receber a instrução, a direção e serem revestidos de toda a Tua armadura, Pai. Assim eu oro por cada um deles, para que eles permaneçam firmes e inabaláveis, Pai. Resistindo, Senhor, no dia mau, ficando firmes, ó Deus, contra todas as ciladas do inimigo. Somos uma igreja de vitoriosos, uma igreja de vencedores, conquistadores, vencedores. Uma igreja que permanece firme, uma igreja que avança com as armas espirituais, porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Entendemos, Senhor, os seus ardis,
Entendemos, Senhor, os seus desígnios e vamos permanecer firmes, revestidos de toda a armadura, revestidos de todo o poder de Deus, para vencermos, Pai. Sabemos que grandes coisas estão diante de nós para serem conquistadas. Sabemos que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão acontecer na nossa vida. E aquilo que o Senhor está a nos ensinar, vamos guardar em nosso coração, na nossa mente, protegido a Deus com o capacete da salvação, para que possamos usar essa espada com habilidade, Jesus, e vencer em Teu nome, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. E toda a igreja que orou comigo, diga amém, amém. A Jesus toda a glória, igreja.